Eu enterrei o corpo do meu irmão no jardim da nossa casa de família em Sintra, debaixo do limoeiro que ele tanto amava, e assisti ao sol nascer sobre a terra fresca como se fosse o fim de um pesadelo que durava décadas. Ninguém suspeitaria, a polícia diria que ele fugiu para o Brasil, como sempre ameaçava, deixando para trás dívidas e promessas vazias. Mas eu sabia a verdade, o veneno que escorria das suas veias era o mesmo que ele instara em mim desde criança, e agora, finalmente, o equilíbrio fora restaurado. Aquela manhã, com o cheiro de terra úmida misturado ao sal do Atlântico, foi o primeiro dia em que respirei sem o peso da sua sombra. Tudo começou há 3 meses, no reencontro familiar que a minha mãe insistira em organizar para celebrar os seus 70 anos. A casa em Sintra, com as suas paredes de pedra cobertas de era e os azulejos azuis desbotados pelo tempo, era o palco perfeito para as nossas tragédias disfarçadas de comédia. Eu chegara de carro de Lisboa, o trânsito na A5 um inferno de buzinas e fumaça, mas nada comparado ao inferno que me esperava. A minha mãe, com os cabelos grisalhos presos num coque impecável e o vestido florido que usava para fingir normalidade, abraçou-me na porta como se eu fosse a filha pródiga, mas os seus olhos traíam o cálculo. Oh, minha querida, que bom que vieste. O quarto da cave está pronto para ti, é fresco no verão, e tu sempre gostaste de sossego. Fresco. Sossego. Palavras que soavam como desculpas para o exílio. O quarto da cave não era mais que um buraco úmido, com paredes de betão rachado, uma cama de solteiro que rangia como ossos velhos e uma lâmpada nua que piscava como um coração em falência. Eu desci as escadas estreitas, o ar carregado de mofo e memórias, e depus a mala no chão poeirento. Ali, entre caixas de livros amarelados e garrafas de vinho vazias, eu me sentia de volta ao meu lugar de sempre, invisível, indesejada, a filha que sobrevivera ao acidente de carro que matara o meu pai, mas que nunca fora perdoada por isso. O acidente. Deus, como eu odiava revivê-lo. Tinha 16 anos, e estávamos a caminho de Cascais para um piquenique, o meu pai ao volante do velho Citroën, rindo das piadas do meu irmão mais velho, o Tomás, que tinha 18 e já se achava o rei do mundo. Eu no banco de trás, com o cinto mal apertado porque ele insistira que não era preciso. Mana, relaxa. A curva traiçoeira na estrada costeira, o pneu que rebentou, culpa do Tomás, que insistira em encher o depósito com combustível barato e pneus gastos para poupar dinheiro. O carro capotou 3 vezes, o metal gritando contra o asfalto, e quando acordei no hospital, o meu pai estava morto, o Tomás com um braço partido e eu com cicatrizes que ainda ardiam nas noites de insônia. A minha mãe culpou-me por anos, se não tivesses distraído o teu pai com as tuas birras. Birras. Eu pedira apenas para parar e comprar gelados. Desde então, o Tomás reinava. Herdara o charme do pai, o negócio de importação de vinhos que crescera para uma cadeia de lojas em Lisboa, e o perdão da mãe. Eu formara-me em psicologia na Universidade de Coimbra, mas acabara como terapeuta freelance, atendendo clientes que pagavam em cheques sem fundos, vivendo num apartamento minúsculo no bairro Alto onde o eco das fadas ecoava as minhas próprias lamentações. O Tomás casara com a Inês, uma advogada de olhos verdes e ambição afiada, e tiveram 2 filhos que ele exibia como troféus em fotos de Instagram. Eu era a solteirona, a que não se esforçava o suficiente. No reencontro, a casa fervilhava de parentes, tias de Setúbal com pratos de bacalhau à brás, primos de Porto que bebiam Porto como se fosse água, e o Tomás no centro, contando anedotas sobre os seus negócios milionários. Eu subi para o jantar na sala de jantar, o lustre de cristal lançando sombras dançantes nas paredes forradas de tapeçarias antigas. A mesa estava posta com porcelana fina, o cheiro de arrozes de marisco misturado ao perfume caro da Inês. Sentei-me ao lado da minha mãe, que me deu um sorriso forçado antes de virar-se para o Tomás. Conta-nos sobre aquela transação em Bordeaux, filho. Foi épica, não foi? Ele riu, o som grave e confiante, e começou a narrar: viagens de jacto privado, negociações com franceses de nariz empinado, garrafas de Chateau que custavam mais que o meu salário anual. Os olhos de todos brilhavam, menos os meus. Eu bebia o vinho tinto devagar, sentindo o ácido na língua como um lembrete da bile que subia no meu peito. Então, ele virou-se para mim, com aquele sorriso condescendente que eu conhecia tão bem. E tu, mana? Ainda a consertar cabeças quebradas? Deve ser recompensador, ajudar os perdedores a sentirem-se menos. Bem, perdedores. A mesa congelou por um segundo, depois explodiu em risos nervosos. A minha mãe deu uma palmada leve no braço dele. Tomás, não sejas mau. Mas não era mau, era a verdade dele, a que ele sempre me atirara à cara. Perdedora. A que sobrevivera, mas não merecera. Eu forcei um sorriso, murmurando algo sobre cada um com o seu caminho, mas por dentro, algo se partiu. Naquela noite, deitada na cama da cave, com o zumbido da umidade nas paredes e o eco distante das risadas lá em cima, planeei o primeiro passo. Não seria vingança imediata, isso era para tolos. Seria lenta, como o vinho que envelhece nas caves escuras, até que ele engolisse cada gota do seu próprio veneno.
Os dias seguintes no reencontro foram uma dança de fingimentos. De manhã, ajudava na cozinha, cortando cebolas que faziam os meus olhos arderem como lágrimas não choradas, enquanto a Inês comandava os primos com a eficiência de uma CEO. O Tomás mal me olhava, ocupado com chamadas de trabalho no terraço, o telefone colado à orelha como uma extensão do seu ego. Mas eu observava. Observava como ele evitava o olhar da mãe quando ela mencionava as contas médicas antigas, como a Inês revirava os olhos discretamente quando ele prometia o grande negócio que resolveria tudo. A família era uma teia de mentiras, a mãe endividada pelo estilo de vida que o Tomás sustentava precariamente, as tias que sussurravam sobre falências iminentes, os primos que invejavam em silêncio. Uma tarde, enquanto passeava pelos jardins de Sintra, com os eucaliptos sussurrando segredos ao vento, encontrei o antigo diário do meu pai na cabana de jardinagem. Escondido entre ferramentas enferrujadas, as páginas amareladas cheias da sua caligrafia firme, entradas sobre o Tomás, o filho promissor, mas também sobre mim, a pequena guerreira que um dia liderará com coração. Lágrimas caíram nas páginas, borrando a tinta. O pai acreditara em mim. E o Tomás? Ele roubara isso tudo, inclusive o legado. Voltei para a casa com o diário no bolso, o coração batendo como um tambor fado. Naquela noite, durante o jantar de Arraiz, com o marisco fumegante e o vinho fluindo como sangue, confrontei subtilmente. Lembras-te do pai, Tomás? Ele dizia que o verdadeiro sucesso era na família, não nos negócios. Ele riu, erguendo a taça. O pai era um sonhador, mana. Eu sou realista. Realista. A palavra que ele usava para justificar roubar o meu lugar na herança, para me relegar à cave. Mas eu sorri de volta, e naquela noite, comecei a pesquisar. No meu portátil, escondido na cave como um conspirador, procurei os registros das empresas dele contabilista por hobby, uma das poucas coisas que aprendera na universidade além de ler mentes, e descobri as lacunas, faturas falsificadas, empréstimos não declarados, um poço de dívidas camuflado por transações offshore. O veneno começava a ferver. Os dias no reencontro arrastavam-se como névoa matinal em Sintra, densa e sufocante, mas eu movia-me por ela com uma clareza nova, afiada como a lâmina de uma navalha. De dia, era a filha obediente, ajudava a arrumar as mesas após os almoços pantagruélicos, conversava com as tias sobre receitas de pastéis de nata que nunca faria, e até brincava com os sobrinhos do Tomás, aqueles meninos de olhos curiosos que me faziam questionar se o sangue ruim corria mesmo em todas as veias. Mas à noite, na cave, tornava-me caçadora. O ecrã do portátil iluminava o meu rosto como uma lua pálida, e eu mergulhava nos meandros digitais da vida dele. Descobri o primeiro fio solto numa conta bancária secundária, registada em nome de uma offshore nas Ilhas Caimã, irónico, para um homem que se gabava de ser português até à medula. Transferências irregulares para uma amante em Madrid, uma tal de Sofia, que postava fotos de viagens luxuosas no Instagram com hashtags como vida boa. A Inês sabia. Provavelmente não, ou fingia não saber, como a minha mãe fingia que o Tomás era o salvador da família. Eu copiei os extratos, salvei capturas de ecrã, e senti um formigueiro na espinha, não de medo, mas de poder. Pela primeira vez desde o acidente, eu controlava a narrativa. Uma manhã, enquanto a família se espalhava pelo jardim para um churrasco improvisado, com o cheiro de sardinhas grelhadas misturado ao pinheiro resinoso, o Tomás puxou-me para o lado. Estávamos perto do limoeiro, ironicamente, as folhas verdes balançando como testemunhas mudas. Olha, mana, eu sei que o quarto da cave não é o Ritz, mas é temporário. Com o negócio em Bordeaux, tudo muda. Vais ver. Os seus olhos castanhos, iguais aos do pai, mas sem a profundidade, fixavam-se nos meus com uma pena falsa. Eu assenti, mordendo o interior da bochecha para não cuspir a verdade, que o negócio em Bordeaux era uma pirâmide de mentiras, sustentada por investidores iludidos e contadores corruptos. Eu acredito em ti, Tomás, respondi, a voz suave como mel envenenado. Sempre acreditei. Ele bateu-me nas costas, um gesto fraterno que doeu como uma traição renovada, e voltou para o churrasco, onde a Inês o esperava com um copo de vinho branco gelado. Eu fiquei ali, sentindo a terra sob os pés, macia e fértil, e imaginei como seria cavar um buraco ali. Não para ele, ainda não. Para as raízes podres da nossa história. A minha mãe notou a mudança em mim naquela tarde. Enquanto lavávamos a louça na cozinha, com o sol filtrando pelas cortinas de linho e lançando padrões dançantes no chão de azulejos, ela parou de esfregar o prato e olhou-me nos olhos. Estás diferente, filha. Mais quieta. Quietude. Para ela, era sinônimo de submissão, mas para mim, era a calmaria antes da tempestade. Estou só a pensar no passado, mãe, disse, secando as mãos num pano bordado. No pai. No que ele teria querido para nós. Os lábios dela tremeram, e por um instante, vi a mulher por trás da matriarca, frágil, envelhecida pelo luto que nunca processara. O teu pai queria que fôssemos felizes, murmurou,
virando-se para a janela onde o mar distante cintilava como uma promessa quebrada. Tomás garante isso. Garante. A palavra ecoou na minha mente como um verdito. Naquela noite, enviei o primeiro e-mail anónimo para a Inês. Não acusações diretas, isso seria grosseiro, previsível. Em vez disso, um link para um artigo sobre sinais de infidelidade em maridos bem-sucedidos, com uma nota subtil: pensa nisso, prima. O amor merece transparência. Ela não respondeu, mas eu vi o telemóvel dela vibrar durante o jantar, os seus dedos pálidos apertando o garfo com mais força. O veneno espalhava-se. Os reencontros familiares em Portugal são assim, fachadas de alegria sobre abismos de ressentimento. As tias contavam histórias de Cascais nos anos 70, quando o salazarismo ainda pairava como uma sombra, e como as mulheres como a minha mãe sonhavam com liberdade enquanto limpavam casas alheias. Eu ouvia, absorvendo as camadas de dor geracional, e via ecos em mim mesma, a filha que limpava as feridas invisíveis, enquanto o filho recebia as medalhas. Uma noite, após um concerto improvisado de fado no salão, a voz rouca da tia Emília cantando sobre amores perdidos, as cordas da viola ecoando como lamentos ancestrais, o Tomás embriagou-se e confidenciou-me no corredor escuro. Sabes, mana, às vezes sinto culpa pelo pai. Mas a vida segue, não é? Temos de ser fortes. Culpa. A palavra pairou no ar como fumo de cigarro, e eu quis rir. Forte. Ele era o fraco, o que se escondia atrás de mentiras. Sim, a vida segue, respondi, tocando o braço dele com uma gentileza fingida. E a força vem de lugares inesperados. Ele piscou, confuso, e cambaleou para o quarto. Eu desci para a cave, o diário do pai aberto na cama, e escrevi a minha própria entrada: hoje, plantei a semente. Amanhã, rego com lágrimas dele. A semana avançava, e o comentário que seria a gota final ainda não caíra. Mas eu sentia-o aproximar-se, como o trovão antes da tempestade de verão no Tejo. Durante um passeio pela Quinta da Regaleira, aqueles jardins míticos com poços iniciáticos e tunas que sussurram segredos, a família posou para fotos, o Tomás no centro com os braços abertos como um crucificado moderno. Eu fiquei atrás, a sombra na moldura, e quando o fotógrafo gritou: sorriam, ouviu sussurrar para a Inês: a mana parece uma fantasma. Devíamos ter-lhe dado um quarto melhor. Risos abafados. Fantasma. A palavra cravou-se no meu peito como uma farpa. De volta à casa, isolei-me na cave e liguei para um contacto antigo da universidade, um detetive privado em Lisboa, especialista em divórcios sujos. Quero tudo sobre o Tomás Almeida Santos, disse, a voz firme pela primeira vez em anos. E sobre a Sofia em Madrid. O preço era alto, o equivalente a 2 meses de terapia, mas valia cada cêntimo. Enquanto esperava, comecei a planear o próximo movimento, envenenar não só o casamento dele, mas o império. Um e-mail para os investidores, subtil, questionando as contas. Rumores de irregularidades, diria. Nada comprovado, mas o suficiente para semear dúvida. A tensão crescia como era nas paredes da casa. A Inês olhava-me de soslaio durante as refeições, os olhos verdes agora turvos de suspeita. A minha mãe, sentindo as correntes subterrâneas, tentou mediar com chá de camomila e conversas sobre o futuro. Casa-te, filha. És tão bonita. Bonita. Como se isso curasse as cicatrizes. Eu sorria, mas por dentro, o fogo ardia. O Tomás, alheio, continuava a sua encenação, mas eu via as rachas, o suor na testa durante as chamadas, o copo de whisky multiplicado à noite. Então, veio o comentário. Foi na véspera da partida, durante o banquete final, leitões assados de Mafra, vinhos do Douro, o ar carregado de risos e fado ao fundo. Estávamos na sala de jantar, as velas tremeluzindo como almas penadas, quando o Tomás ergueu a taça para um brinde, à família. Àqueles que constroem, não aos que se lamentam nas sombras. Os olhos dele encontraram os meus, e acrescentou, com um sorriso que cortava como vidro, e à mana, que pelo menos serve para nos lembrar de onde não queremos estar, no fundo do poço. O silêncio foi ensurdecedor. A minha mãe engasgou-se com o vinho, as tias trocaram olhares, a Inês baixou os olhos para o prato. Eu senti o mundo inclinar-se, o sangue rugindo nos ouvidos como o mar em fúria contra as falésias da costa vicentina. Fundo do poço. Ele dissera aquilo, na frente de todos, confirmando o que eu sempre soubera: eu era o bode expiatório, o sacrifício para o seu altar de ego. Levantei-me devagar, o copo na mão tremendo ligeiramente, e ergui a taça de volta, ao fundo do poço, Tomás. Onde as raízes verdadeiras crescem. Bebi, o vinho amargo como baile, e saí da sala sem outra palavra. Na cave, chorei pela última vez. Lágrimas quentes, salgadas, que lavavam o passado. Depois, peguei no telefone e liguei para o detetive: acelera. Quero tudo até amanhã.
A vingança não seria um ato, seria uma sinfonia, e o primeiro acorde acabara de soar. A partida amanheceu chuvosa, típica de Sintra em outono, com o céu cinzento derramando-se sobre as colinas como um lamento coletivo. Eu arrumei a mala na cave, o ar úmido colando-se à pele como uma segunda camada de culpa, não minha, mas a dos outros. Subi as escadas pela última vez, o diário do pai no bolso como um talismã, e encontrei a família na cozinha, café e pão torrado preenchendo o ar com uma normalidade falsa. Tomás mal me olhou, ocupado a beijar os filhos antes de os levar para o carro da Inês. Ela, por outro lado, aproximou-se com um envelope discreto, obrigada pelo conselho. Vamos falar em Lisboa. Os seus olhos diziam mais que palavras, a semente germinara. Dirigi de volta a Lisboa sozinha, a 37 serpenteando pelas montanhas como uma veia exposta, o rádio sintonizado numa estação de fado que cantava sobre traições e corações partidos. Cheguei ao meu apartamento no bairro Alto ao meio-dia, o cheiro de pastéis de Belém flutuando das padarias vizinhas misturado ao incenso das lojas esotéricas. O lugar era pequeno, uma divisão com kitchenette, livros empilhados como fortalezas e uma janela que dava para o Tejo, onde gaivotas gritavam liberdades que eu invejava. Mas agora, era o meu quartel-general. O detetive enviou o relatório nessa tarde, um dossiê digital de 50 páginas, cheio de faturas, e-mails e fotos granuladas. Tomás não só traía a Inês com a Sofia, uma modelo espanhola 20 anos mais nova, com um apartamento pago por ele em Chambri, mas também lavava dinheiro através das importações de vinho, misturando lotes legítimos com contrabando de tabaco da fronteira com Espanha. Os investidores principais, um grupo de reformados de Cascais, estavam a ser iludidos há anos. E o pior, parte do dinheiro da herança do pai fora desviada para tapar buracos. Lágrimas de raiva caíram no ecrã, mas eu ri, um riso seco, como folhas mortas sob os pés em Belém. Comecei a descer a teia. Primeiro, contactei um advogado de confiança, uma antiga colega da universidade chamada Marta, especialista em direito comercial. Encontrei-me com ela num café no Chiado, sob o teto abobadado da Brasileira, onde o cheiro de café forte competia com o burburinho de turistas. Quero processar por fraude, disse, deslizando o dossiê sobre a mesa de mármore. Marta folheou as páginas, os óculos escorregando no nariz, e assobiou baixinho, isto é dinamite, Ana. Mas vais queimar pontes. Pontes. As que o Tomás construíra sobre o meu cadáver emocional. Que se queimem, respondi, pedindo outro galão. Eu tenho fósforos. Enquanto Marta preparava a papelada, eu ataquei o flanco pessoal. Enviei fotos anónimas para a Inês, não as explícitas, para não a magoar desnecessariamente, mas as suficientes, o Tomás e Sofia num restaurante em Madrid, mãos entrelaçadas sobre paella. A resposta veio rápida, uma chamada às 2 da manhã, a voz dela embargada pelo choro. É verdade, Ana? Diz-me que não. Eu hesitei, o peso da verdade como uma âncora. É verdade, Inês. E há mais. Mas tu mereces saber. Silêncio, depois um soluço, ele vai pagar. Pelo menos pelo divórcio, vou arrancar-lhe tudo. Pendurei, sentindo uma pontada de culpa, ela era vítima, como eu, mas a justiça tem colaterais. Tomás sentiu o abalo dias depois. Chamadas frenéticas para a minha mãe, queixas veladas no jantar familiar semanal em Alcântara. Eu fui, claro, a filha perfeita, levando uma tarte de amêndoa caseira e sorrindo enquanto ele se queixava de problemas no trabalho. Nada que um bom vinho não resolva, disse ele, forçando uma gargalhada. A minha mãe, alheia ou cega, afagou-lhe a mão, meu filho, és o nosso pilar. Pilar. Construído em areia movediça. Eu aprofundava-me na psicologia dele, usando o que aprendera na terapia para dissecar o monstro. Tomás era um narcisista clássico, infância dourada sob o pai, mas com o trauma do acidente transformado em armadura. Ele culpava-me porque eu sobrevivera, uma ameaça ao seu papel de herói. Nas sessões com os meus clientes, eu vi ecos dele, maridos que traíam, filhos que devoravam os pais. Mas agora, aplicava o conhecimento a ele. Mandava mensagens subtis, como me lembras-te do que o pai dizia sobre honestidade. Sinto falta disso, e observava-o desmoronar nas redes sociais, posts cada vez mais desesperados sobre resiliência portuguesa. Um fim de semana, convidei-o para um café em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, onde o sol batia nas gárgulas como juízes silenciosos. Ele apareceu desgrenhado, fato amarrotado, o cheiro de uísque no hálito. O que se passa contigo, mana? A Inês está louca, falando em divórcio. E os investidores? Merda, alguém está a espalhar mentiras. Eu servi o café devagar, o líquido quente queimando a língua como purificação. Mentiras. Talvez sejam verdades que doem, Tomás. Como me doer quando me puseste na cave. Ele piscou, confuso, isso era brincadeira. Família, sabes.
Brincadeira. A palavra que ele usava para minimizar o inferno. Não para mim, disse, calmamente. E para o pai, também não seria. Mencionei o diário, casualmente, e vi o pânico nos olhos dele, como se eu tivesse invocado um fantasma. Ele pagou a conta e saiu a correr, murmurando desculpas. Eu fiquei ali, vendo o teste fluir, e soube que o próximo golpe seria financeiro. Marta enviou os papéis, uma ação coletiva em nome dos investidores, com o meu testemunho como herdeira lesada. Tomás receberia a intimação na segunda-feira. Enquanto isso, a minha mãe começou a ligar mais. Tomás está mal, filha. Vem cá. Eu ia, mas não para consolar, para observar. Via-a envelhecer a olhos vistos, as mãos tremendo ao servir o chá, os olhos assombrados por dúvidas que nunca admitiria. Ele é o teu irmão, dizia ela, como um mantra. Irmão. Sangue do mesmo sangue, mas podre nas veias dele. Eu abraçava-a, sentindo o cheiro de lavanda no seu cabelo, e sussurrava, eu sei, mãe. Mas o sangue não lava as culpas. A gota final reverberava em mim como um eco, impulsionando-me. Comecei a escrever uma carta para ela, não acusatória, mas reveladora, certos do diário do pai, provas das fraudes, uma confissão minha sobre o acidente, a verdade que ela negara por décadas. Tomás causou aquilo, mãe. Não eu. Enviaria depois do divórcio, quando o império dele desabasse. Por agora, contentava-me em ver as fissuras alastrarem. Uma noite, sozinha no apartamento, com o som distante de guitarras no bairro alto, sonhei com o pai. Ele estava no carro, rindo, mas o Tomás não dirigia, eu sim. Acordei suada, o coração disparado, e soube que a vingança psicológica era só o começo. O físico viria, inevitável como o mar engolindo as praias de Nazaré. O processo legal desenrolou-se como uma maré alta no Douro, lenta mas inexorável, arrastando tudo à sua frente. A intimação chegou ao Tomás numa segunda-feira chuvosa de Lisboa, enquanto ele tomava o pequeno almoço num café em Saldanha, rodeado de executivos de gravatas apertadas. Eu imaginava a cena, o envelope oficial deslizando sobre a mesa de fórmica, o seu rosto empalidecendo como queijo fresco, o café esfriando intocado. Ele ligou-me furioso às 10, a voz um rugido distorcido pelo altifalante, o que raio fizeste, Ana? Aqueles velhos de Cascais estão a processar-me por tua causa. Eu estava na minha consulta, entre sessões, e respondi com a calma de quem segura as rédeas, não fiz nada, Tomás. A verdade tem dentes próprios. Ele gritou mais, acusações voando como confetes num carnaval amargo, traidores. Invejosos. Mas eu desliguei, sentindo o zumbido de adrenalina nas veias. A Inês já se mudara para um apartamento em Campo de Ourique com as crianças, o divórcio em tramitação com Marta como advogada dela também. Mulheres unidas, dissera Inês no almoço confidencial no Time Out Market, os seus olhos ainda vermelhos mas firmes. Partilhámos saladas de bacalhau e histórias, a dela de noites solitárias a questionar o amor, a minha de noites na cava a questionar a sanidade. Ele sempre te subestimou, murmurou ela, espetando uma azeitona. Agora, vais mostrar-lhe. Mostrar. A palavra era um farol na névoa. Os meses seguintes foram um vórtice, audiências no Tribunal de Lisboa, com o ar-condicionado zumbindo como insetos e o cheiro de papel velho impregnando tudo. O Tomás, outrora confiante, agora magro e de olheiras profundas, sentava-se ao lado do seu advogado, um tubarão de fato cinzento que cheirava a colónia barata. Eu testemunhei, a voz firme ao descrever as transferências ilícitas, o desvio da herança. Ele usou o dinheiro do meu pai para financiar adultérios e mentiras, disse, olhando diretamente para ele. Os olhos do Tomás flamejaram de ódio, mas por baixo, vi o medo, o mesmo que eu sentira no hospital, acordando para um mundo sem pai. A minha mãe compareceu a uma audiência, o rosto enrugado como pergaminho antigo, e após o testemunho, puxou-me para o corredor de mármore frio. Para isto, Ana. Destruíres o teu irmão. As lágrimas dela escorriam, mas eu segurei firme, não o destruo, mãe. Ele destruiu-se a si mesmo. E a nós. Contei-lhe então sobre o acidente, as marcas de pneus que provavam o excesso de velocidade, o depoimento do mecânico que confirmava os pneus gastos. Ela abanou a cabeça, murmurando ave-marias, mas via rachadura na sua fé cega. Deus perdoa, disse. Mas eu não, respondi, e saí, o eco dos meus passos como um réquiem. O império do Tomás desmoronou como um castelo de cartas ao vento do norte. As lojas de vinho fecharam uma a uma, a de Chiado com uma placa, fechado por falência, a de Porto vendida a retalhistas chineses. Os credores telefonavam dia e noite, e ele mudou-se para um apartamento teu em Alvalade, mobiliado com o essencial, uma cama, uma secretária e garrafas de whisky barato. Eu recebi atualizações da Inês, ele implora para ver as crianças. Eu nego. Vingança por procuração, doce, mas não suficiente.
Eu queria que ele sentisse o fundo do poço, o mesmo que me reservara. Psicologicamente, eu o dissecava. Marcava consultas falsas em nome dele com um terapeuta que eu conhecia, deixando mensagens vagas: o seu irmão precisa de ajuda. Ele ignorava, claro, mas o estigma colava-se como alcatrão. Nas redes, postava sobre reinvenção, fotos forçadas de caminhadas no Gerês, mas os comentários eram impiedosos: onde está o vinho agora, campeão? Eu lia-os à noite, no meu apartamento agora mais luminoso com plantas novas nas janelas, e ria, um riso liberador, como o das gaivotas sobre o Tejo. Mas a culpa rastejava. Num fim de semana em Évora, visitando ruínas romanas que sussurravam sobre impérios caídos, sonhei com o pai novamente. Desta vez, ele estendia a mão: perdoa, filha. O ódio consome. Acordei com o sol poente tingindo as pedras de ouro, e questionei-me: era vingança ou justiça? Voltei a Lisboa decidida a escalar, não parar, mas controlar. Encontrei o Tomás num bar em Cais do Sodré, um antro de neon e fado elétrico, onde ele afogava as mágoas em gin tonics. Senta-te, mana, disse, a voz rouca. Vamos conversar como adultos. Conversamos. Horas, na verdade, o bar esvaziando à nossa volta como espectadores de um duelo. Ele confessou: a culpa pelo acidente, o medo de não ser o filho perfeito, o adultério como fuga. Eu invejava-te, sabes? A tua força quieta. Palavras que deviam curar, mas soavam manipulação. Eu ouvi, assenti, e quando ele pediu ajuda: empresta-me dinheiro, só até ao próximo negócio, neguei com um sorriso: aprenda a nadar no poço, Tomás. É aí que crescemos. Saí para a noite úmida de Lisboa, o cheiro de mar e asfalto molhado, sentindo o poder, mas também o vazio. A minha mãe caiu doente nessa altura, um infarto leve, atribuído ao stress. No hospital de Santa Maria, com o bip dos monitores como um metrónomo fúnebre, ela apertou a minha mão: tragam o Tomás. A família. Eu chamei-o, e ele veio, os dois irmãos ao lado da cama dela como sentinelas falhadas. Perdoem-se, murmurou ela, os olhos fechados. Perdoar. A palavra pairava como uma sentença. Naquela noite, no corredor estéril, o Tomás sussurrou: talvez tenhas razão. Eu fui um cabrão. Um vislumbre de redenção. O tático. Eu não sabia, mas o veneno em mim exigia mais. Decidi o próximo passo: confrontar a Sofia. Viajei a Madrid de comboio, o ave cortando a paisagem ibérica como uma ferida, e encontrei-a num café em Malazana, loira e desdenhosa, bebendo café com leite. Ele falou de mim, perguntou, acendendo um cigarro. Falou, respondi. Disse que eras o erro que o salvou do vazio. Ela riu, amarga. Ele prometeu tudo. Casas, viagens. Agora, nada. Partilhei o dossiê, não por maldade, mas para libertar outra vítima. Ela chorou, e eu senti uma fração de empatia. Voltei a Lisboa com o coração mais pesado, mas a determinação intacta. O julgamento aproximava-se, e com ele, o clímax. O Tomás, acurralado, ofereceu um acordo: devolver a herança, partilhar as lojas restantes. Marta aconselhou aceitar, mas eu recusei. Quero o julgamento, disse. Quero que ele ouça a sentença em voz alta. Era psicológico agora, quebrar o espírito, não só o banco. E assim, o palco estava armado para o ato final. O dia do julgamento amanheceu claro e impiedoso, o sol de Lisboa refletindo nos vidros dos arranha-céus como lâminas afiadas. O tribunal no Campus de Justiça de Lisboa era um labirinto de burocracia, com corredores e vozes abafadas e o cheiro de desinfetante misturado à ansiedade humana. Eu cheguei cedo, vestida num tailor cinzento simples, nada chamativo, pois a força estava nas palavras, não nas aparências. Marta apertou-me o ombro: hoje, ganhas mais que dinheiro. Ganhas a ti mesma. Ganhas a ti mesma. As palavras ecoaram enquanto eu me sentava na sala de audiências, o madeira polida das bancadas rangendo sob o peso dos presentes, os investidores idosos de Cascais, com rostos enrugados como ficos secos, a Inês, discreta no fundo, com um lenço negro, e a minha mãe, ausente por ordem médica, mas representada pelo seu silêncio acusador. O Tomás entrou por último, algemado não fisicamente mas pela gravata frouxa e o fato que pendia nos ombros como uma mortalha. Os seus olhos encontraram os meus por um instante: súplica. Ódio. Uma mistura dos dois, e ele sentou-se ao lado do advogado, que murmurava defesas débeis. O juiz, um homem de barba grisalha e olhos penetrantes como os de um fado cantor, iniciou a sessão com a monotonia de quem vira impérios ruírem. Testemunhas desfilaram: o contabilista arrependido, suando profusamente ao admitir as falsificações, o mecânico do acidente, agora reformado em Setúbal, confirmando a negligência do Tomás, e eu, chamada ao estrado como peça central. Subi os degraus,
o coração batendo como o sino da Sé de Lisboa ao domingo, e jurei dizer a verdade. A voz saiu firme, sendo a tapeçaria da traição, o desvio de fundos, as offshores, o impacto no meu luto pelo pai. Ele não só roubou dinheiro, disse, olhando para o Tomás, mas roubou a memória do nosso pai, transformando-a em mentiras. A sala prendeu a respiração, um investidor idoso limpou uma lágrima. O advogado dele contra-argumentou, pintando o Tomás como vítima de pressões familiares, mas soava oco, como um barril vazio de vinho. O verdito veio ao fim da tarde, culpado em todos os counts, com uma sentença de 2 anos de prisão suspensa, restituição total e proibição de gerir negócios por 5 anos. O martelo do juiz caiu como um trovão, e o Tomás desabou na cadeira, o rosto uma máscara de derrota. Eu saí para o átrio, o ar fresco do exterior um bálsamo, e ali, sob o céu de safira, chorei, não de tristeza, mas de catarse. A Inês aproximou-se, abraçando-me, obrigada. Pelos miúdos, pelo menos. Partimos juntas, deixando para trás com os seus fantasmas. A prisão não era física, mas o colapso era real. O Tomás mudou-se para a cave da casa em Sintra, irónico, o poço que ele me reservara agora ao seu exílio. A minha mãe, recuperada o suficiente para visitas, ligava-me em prantos. Ele está destruído, Ana. Vem vê-lo. Eu fui, uma tarde de novembro, com folhas outonais cobrindo o caminho como um tapete fúnebre. A casa parecia menor, as paredes sussurrando acusações. Ele estava na cave, barba por fazer, rodeado de caixas vazias, o cheiro de mofo agora seu companheiro constante. Senta-te, disse, a voz rouca como cascalho. Sentei-me na cama rangente, o mesmo colchão que me acolhera meses antes. Eu mereci, murmurou ele, olhando para o chão. O acidente. Eu causei. Os pneus, a pressa. Culpei-te para não me culpar a mim. As palavras saíram engolfadas, como pus de uma ferida infectada, a inveja da minha resiliência, o medo de falhar o pai, o adultério como autossabagem. Ouvi, o peito apertado, e pela primeira vez, vi o irmão por trás do monstro, frágil, humano. Por que a cave, então? Perguntei, a voz baixa. Ele encolheu os ombros, para te manter no teu lugar. O lugar que eu temia que tomasses. Perdão? A palavra dançava na minha mente como uma chama. Abracei-o, sentindo os ossos salientes sob a camisa, e sussurrei, o lugar é nosso, Tomás. Mas tens de o ganhar de volta. Saí dali com o coração dividido, vingança saciada, mas o vazio persistente. Nas semanas seguintes, a família recompôs-se aos tropeços. A mãe vendeu a casa de Sintra para pagar dívidas, mudando-se para um apartamento em Benfica comigo. Cozinhávamos juntas, sopas de poeiras e conversas sobre o pai, e aos poucos, o laço frágil tecia-se de novo. Mas o Tomás. Ele lutava. Encontros anónimos em Lisboa, limpando mesas em cafés para sobreviver, contactando-me para conselhos, como dizes aos teus pacientes para recomeçarem. Eu respondia, mas mantinha distância, a terapeuta em mim sabendo que a cura vem devagar. A Inês concedeu visitas aos filhos, supervisionadas, e vi-os no Parque Eduardo VII, o Tomás empurrando baloiços com mãos trêmulas, risos infantis cortando o ar como promessas. Eu, porém, sentia o chamado do abismo. A vingança física sussurrava nas noites insones, quando o Tejo lambia as margens como uma língua faminta. Um plano formou-se, não morte, mas humilhação final. Descobri que ele planeava um grande regresso, uma pequena loja de vinhos em Alfama, financiada por um empréstimo duvidoso. Contactei o banco, anónima, com provas das fraudes passadas. O empréstimo foi negado, e eu ouvi o grito dele ao telefone da mãe, outra vez não. Culpa e euforia guerreavam em mim. Numa sessão de terapia própria, sim, eu vi uma colega, pois até os Vingadores sangram, confessei, quero destruí-lo completamente. Ela perguntou, e depois? Quem és tu sem o ódio? A pergunta corroeu-me como ácido. Voltei para casa, o bairro alto vive com lanternas e fado, e queimei o diário do pai numa taça de cerâmica, não por desrespeito, mas por libertação. As cinzas voaram pela janela, misturando-se ao vento salgado. O clímax aproximava-se numa reunião familiar de Natal, na casa nova da mãe. Tomás viria, pela primeira vez desde o julgamento, com presentes embrulhados em papel modesto. Eu preparei o veneno final, não literal, mas uma carta lida em voz alta, revelando todas as verdades, o acidente, as fraudes, o comentário na cave. Para curarmos, diria. Mas no fundo, sabia, era para o quebrar de vez. O Natal em Benfica era uma versão diluída das tradições portuguesas, sem a grandiosidade de Sintra, mas com o calor de uma cozinha pequena, o cheiro de rabanadas fritas e bacalhau cozido no forno misturando-se ao pinheiro artificial que piscava luzes coloridas. A mãe decorara com bolas de vidro e filós de luz, murmurando que a família renasce,
mas os seus olhos traíam o cansaço. Eu ajudara, cortando frutas para a salada de romã e nozes, mas o meu pensamento estava na carta dobrada no bolso, 10 páginas de confissão e acusação, escritas à luz de velas no meu apartamento, cada palavra uma farpa no coração. Tomás chegou ao entardecer, o céu de Lisboa tingido de laranja como vinho derramado, trazendo uma garrafa de Porto barato e brinquedos para os sobrinhos. Estava mais composto, cabelo aparado, um casaco de lã que lhe dava ar de professor, mas as mãos tremiam ao apertar a minha. Feliz Natal, mana, disse, a voz um fio tenso. Abracei-o brevemente, sentindo o cheiro de sabão barato e desespero. A Inês não veio, ainda cedo demais, mas enviara mensagens de texto, seja misericordiosa. Misericórdia. A palavra zumbia como uma mosca na minha mente. O jantar fluiu com fingimentos, risos forçados sobre anedotas antigas, o tilintar de talheres contra pratos de porcelana rachada, o vinho tinto corando faces. Os sobrinhos corriam, gritando Pai Natal, e por um instante, vi a família que poderíamos ter sido, unida, não partida como a oliveira centenária. Mas quando as sobremesas foram servidas, com o bolo rei fumegante e frutas cristalizadas, levantei-me. Tenho algo a dizer, anunciei, a voz e quando na sala exígua. Todos pararam, a mãe com a colher no ar, o Tomás com os olhos semicerrados em suspeita. Li a carta devagar, a voz ganhando força como o Tejo em cheia. Comecei pelo acidente, Tomás, tu causaste a morte do pai. Os pneus gastos, a pressa, eu era a criança, tu o condutor irresponsável. Ele empalideceu, o garfo caindo no prato com um clangor. Continuei, as fraudes, o desvio da herança, o adultério que destruíra o seu casamento. E o comentário na cave? Foi a gota que transbordou o meu poço de paciência. A mãe soluçava agora, as mãos cobrindo o rosto, os sobrinhos confusos no canto. Tomás tentou interromper, Ana, para. Isso é passado. Mas eu não parei. Acabei com o pai, ele acreditava em mim, Tomás. Em nós. Mas tu roubaste isso, e agora, devolves o que resta. Silêncio. Um silêncio tão denso que se podia cortar com faca. O Tomás levantou-se devagar, os olhos úmidos, lágrimas reais, pela primeira vez. Tens razão, murmurou, a voz quebrada como fado em noite de tormenta. Eu sou o monstro. O irmão que te enterrou viva. Caiu de joelhos, não dramático, mas cru, e pediu perdão, à mãe, a mim, aos fantasmas. Abracei-o ali, no chão frio da cozinha, sentindo o corpo dele tremer como folhas ao vento. A mãe juntou-se, um trio de dor e cura, e chorámos até o relógio bater meia-noite, o ano novo nascendo lá fora com focos que iluminavam o céu como estrelas caídas. Não foi o fim da vingança, o veneno deixa cicatrizes, mas o começo de algo novo. Tomás começou terapia, limpando mesas virando limpador de almas, eu expandi a prática, ajudando vítimas como ele fora para mim. A mãe viajou para o Algarve, curando-se ao sol de Lagos, e a Inês, aos poucos, reconstruiu, talvez um dia perdoando. Eu caminhava pelo Tejo ao amanhecer, o mar sussurrando segredos de redenção, e sentia o peso levantar-se. O poço fora cavado, mas eu saíra dele, não ilesa, mas inteira. Anos depois, no jardim onde enterrei o velho eu, plantei um limoeiro. Os frutos amadurecem doces agora, e quando Tomás visita, colhemos juntos, rindo de anedotas sem veneno. A família não é perfeita, é portuguesa, afinal, teimosa, apaixonada, marcada por falésias. Mas no fundo do poço, encontramos raízes. E delas, crescemos.